Vejam que irônica esta repreensão que Jesus faz aos fariseus. Eu vou ler Mateus capítulo 16, versos 2 e 3. Preste atenção. Mas Jesus respondendo disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, continuou Jesus, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? O meteorologista é justamente aquele profissional que analisa os sinais dos tempos, no sentido de previsão, se vai chover, se vai fazer calor, etc. E ele é um profissional muito importante para a sociedade. É o resultado de suas pesquisas que estão sempre sendo apresentadas nos telejornais durante a previsão do tempo. E quem está pensando se compensa ou não ir à praia na manhã seguinte, sempre gosta de ouvir o que disse o meteorologista no dia anterior, para não ter o desapontamento de uma chuva inesperada ali quando está na praia. Mas não é só para garantir um bom banho de mar que servem esses cientistas, não. Eles estudam a atmosfera e os fenômenos que ocorrem em seu interior. Logo, as suas informações são importantes para os agricultores, para os engenheiros, para os pilotos de avião e helicóptero e outros. Em países que têm problemas com tufões e maremotos, o meteorologista tem a tarefa de salvar vidas, pois ele alerta a população de iminentes catástrofes naturais. Até a NASA, saiba você, precisa dos dados meteorológicos para lançar com precisão os seus foguetes de milhões e milhões de dólares. Para saber o que o tempo reserva para os próximos dias, a meteorologia utiliza satélites que ficam constantemente mapeando e fotografando a superfície da Terra. As fotos que os satélites mandam são super sensíveis e apresentam em cores variadas o movimento das massas de ar, a pressão atmosférica, a umidade relativa do ar, a temperatura, principalmente quando está subindo ou descendo. Essas fotos e esses dados são então analisados através de equações matemáticas complexas, que são lidas por um supercomputador capaz de entender ou interpretar a carta meteorológica enviada pelo satélite. Assim, com esta carta e a análise do computador, os profissionais calculam a previsão do tempo para um período de até 5 dias. Agora, comparando tudo isso com a vida espiritual, eu poderia dizer que o cristão estudioso da palavra de Deus é um atento pesquisador do tempo e uma espécie de meteorologista da história. É que esse estudioso das profecias da Bíblia analisa os acontecimentos à luz da palavra de Deus e alerta as pessoas para o que irá acontecer, principalmente o juízo iminente de Deus sobre esse mundo. Quem sabe você, isso mesmo, você que me assiste, poderia ser hoje o meteorologista de Deus. Isto mesmo. Leia a Bíblia, estude as profecias e descubra a previsão dos tempos para a humanidade. Ajude-os a interpretar os sinais dos tempos e descobrirem que o nosso Deus em breve voltará. Um helicóptero e outros. Em países que têm problemas com tufões e maremotos, o meteorologista tem a tarefa de salvar vidas, pois ele alerta a população de iminentes catástrofes naturais. Até a NASA, saiba você, precisa dos dados meteorológicos para lançar com precisão os seus foguetes de milhões e milhões de dólares. Para saber o que o tempo reserva para os próximos dias, a meteorologia utiliza satélites que ficam constantemente mapeando e fotografando. Hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, continuou Jesus, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? O meteorologista é justamente aquele profissional que analisa os sinais dos tempos, no sentido de previsão, se vai chover, se vai fazer calor, etc. E ele é um profissional muito importante para a sociedade. É o resultado de suas pesquisas que estão sempre sendo apresentadas nos telejornais durante a previsão do tempo. E quem está pensando se compensa ou não ir à praia na manhã seguinte, sempre gosta de ouvir o que disse o meteorologista no dia anterior, para não ter o desapontamento de uma chuva inesperada ali quando está na praia. Mas não é só para garantir um bom banho de mar que servem esses cientistas, não. Eles estudam a atmosfera e os fenômenos que ocorrem em seu interior. Logo, as suas informações são importantes para os agricultores, para os engenheiros, para os pilotos de avião.
Vejam que irônica esta repreensão que Jesus faz aos fariseus. Eu vou ler Mateus capítulo 16, versos 2 e 3. Preste atenção. Mas Jesus respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, fotografando a superfície da terra. As fotos que os satélites mandam são super sensíveis e apresentam em cores variadas o movimento das massas de ar, a pressão atmosférica, a umidade relativa do ar, a temperatura, principalmente quando está subindo ou descendo. Essas fotos e esses dados são então analisados através de equações matemáticas complexas, que são lidas por um supercomputador capaz de entender ou interpretar a carta meteorológica